Olá, seja muito bem-vindo à nossa live sobre o seguro de responsabilidade civil para engenheiros. Eu sou Geisa Vale e vou estar conduzindo esse estudo com vocês. É um prazer muito grande estar aqui e sinta-se muito à vontade nesse nosso universo que nós chamamos de Jornada do Conhecimento. Lembrando que é importante que você dê o seu curtir, compartilhe, se inscreva no canal, para que você possa receber notificações de próximas aulas, de próximos eventos, de próximas lives. Lembrando que na nossa comunidade Entendendo sobre Seguros, é sempre o nosso canal de comunicação. Lá também eu posto matérias sobre seguros, dou dicas, a gente comenta alguma situação relevante. É importante que você faça parte dessa comunidade. Eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação para que a gente tenha um material para seguir. Bom, o que nós vamos ver aqui, vamos voltar lá para o início. Nós vamos entender nessa live, nessa nossa aula, um pouquinho sobre o perfil do nosso cliente para essa modalidade de seguros. E aí a gente vai entrar no que é o seguro de responsabilidade civil profissional para engenheiros. Vamos entender os pontos de atenção que nós devemos ter ao contratar, ao ofertar essa modalidade de seguros. Vamos ver quais seguradoras ofertam esse produto no nosso mercado e ainda algumas dicas de vendas. Vamos juntos? Bom, na verdade, esse produto ele pode ser ofertado tanto para engenheiros, pessoas físicas, como para construtoras, como também pode ser ofertado para arquitetos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É importante que a gente delimite o nosso cliente pelo seu faturamento anual. E essa informação é extremamente importante, porque é sobre ela, em cima dela, que a seguradora entende o porte do cliente e faz a precificação do seguro. Dentro da engenharia, propriamente dita, nós temos diversas áreas de atuação, como a construção civil, as obras de infraestrutura, saneamento básico, perícia, segurança do trabalho, elaboração de projetos, execução de projetos ou simplesmente administração de obras. Isso vale também para os engenheiros. Por que é importante eu entender o perfil profissional do meu cliente? Porque os produtos desse segmento de seguros, eles variam de seguradora para seguradora. Tem produto que, por exemplo, não cobre execução de projeto, só cobre a elaboração. Então, se o nosso cliente for um cliente que faz tanto elaboração quanto execução, aquele seguro dessa determinada seguradora não é o produto ideal para ele, porque não vai dar cobertura para um dos riscos que ele está exposto. Então, é importante a gente entender o perfil profissional para a gente escolher o produto certo. E nós já entendemos, até de outras lives, que o risco, ou os riscos da profissão de qualquer profissional liberal, e aí não importa se é engenheiro, se é arquiteto, se é dentista, se é advogado, se é contador, se é médico, geralmente eles acontecem, ou seja, eles são decorrentes de 3 situações. Negligência, que é quando o prestador profissional deixa de fazer o que deve ser feito, ou por imprudência, que é quando aquele profissional faz o que não devia. E ainda por imperícia, que é quando o profissional não toma os cuidados necessários. Quando isso acontece, há um dano a alguém que nós chamamos de terceiros. Quando acontece um dano, nós temos como consequência o dever de reparar. Entre o dano e o evento gerador, causa, tem que haver um nexo de causalidade.
Isso é o que configura a responsabilidade civil. Quais são os exemplos, né? Quais são os riscos? Vamos materializar aqui, vamos dar alguns exemplos de riscos que a atividade de engenharia e também de arquitetura trazem. Ou seja, esses riscos fazem parte do dia a dia dos profissionais dessa área. Então, pode haver um erro de cálculo, pode haver falta de atualização tecnológica, pode haver falta de conformidade com os regulamentos. Cada cidade tem seu plano diretor. Às vezes o próprio bairro já muda e você tem que estar muito atento às legislações municipais, estaduais, federais. Falta de consideração ambiental. Às vezes você não fez um estudo muito relevante do solo. E isso pode fazer com que todos os seus projetos, tudo aquilo que você desenhou, dê problema. Falta de diligência, falhas de subcontratados. Nós sabemos que durante uma obra, vários serviços são feitos por subcontratados, desde projetos a mesmo execução na hora do processo construtivo da obra. E se uma dessas pessoas falhar, a responsabilidade vai ser também, solidariamente, do profissional responsável pela obra. Falhas na escolha do material. Às vezes, o profissional escolhe um material que não é apropriado para aquele ambiente. E isso vai dar problema. Falta de fiscalização na obra. Isso também pode fazer com que haja danos ao proprietário da obra, como também a terceiros. Então vejam que são situações que fazem parte do dia a dia de qualquer profissional dessa área. Vamos entender o que é de fato o seguro de responsabilidade civil profissional, também conhecido como erros e omissões. E ela é uma apólice de reclamação com ou sem notificação. O que quer dizer essa apólice de reclamação? Quer dizer que o evento tem que acontecer durante a vigência do seguro. Porém, a reclamação pode acontecer durante a vigência ou durante os prazos adicionais contratados. Essa é a diferença de uma apólice à base de reclamação, porque a apólice à base de ocorrência, tanto o evento gerador quanto a reclamação, tem que acontecer dentro da vigência. E o que é o objeto? Já que nós sabemos que a apólice de seguro ela é um contrato onde nós temos de um lado a seguradora e de outro lado o segurado, o objeto é a razão de existir desse contrato. E o objeto dessa modalidade de seguro é cobrir danos causados a terceiros em função de falhas profissionais do segurado. E aí pode ser danos materiais, danos corporais, danos morais, perdas financeiras, danos estéticos. Só que esse seguro, além de cobrir os danos, ele também cobre o quê? Ele vai cobrir todas as despesas que o segurado teve para fazer a sua defesa, para contratar advogado, para bancar as custas judiciais, para que ele possa se defender. E muitas vezes não é necessário, para que haja uma indenização de terceiro, que o processo tramite em qualquer esfera judicial. Pode ser simplesmente um acordo, ou seja, havendo uma reclamação, uma formalização do terceiro que se sentiu lesado, essa reclamação é enviada pela seguradora e passa a ser um aviso de sinistro, então é feito toda a regulação, todo o levantamento do que é de fato o dano, o valor necessário para o ressarcimento do terceiro. E é importante a gente ver, gente, que toda essa responsabilidade civil desses profissionais, ela tem embasamento jurídico. Aqui a gente pode citar só dois. E aqui eu não vou estar nem falando do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou estar falando simplesmente da Lei 10.046 e da Lei 8.078. Ou seja, elas dizem que, primeiramente, a Lei 10.406, que os bens do responsável pela ofensa, ou seja, do profissional que gerou danos a terceiros, ele será utilizado para a reparação dos danos. Isso quer dizer o quê?
que esse profissional vai ter que se utilizar do próprio patrimônio pessoal para indenizar terceiros. Já imaginou ele se abdicar de tudo que ele poupou, ou ter que vender um imóvel, ter que se desfazer de veículos para custear uma indenização? E a outra, que também é uma relação de consumo, ela diz que os profissionais liberais, eles respondem através de forma subjetiva. Geralmente a relação de responsabilidade, ela pode ser de forma objetiva, onde o terceiro pode entrar contra você sem apresentar a prova de que foi lesado, apenas com uma reclamação, e cabe a quem está sendo acionado apresentar a prova de que não teve culpa, mas também pode ser de forma subjetiva, que é quando o reclamante, ou seja, o terceiro, tem que apresentar um laudo, ele tem que apresentar uma prova que culpe de fato no caso, o segurado, que é o nosso protegido. Mas vejam que existe um embasamento muito grande jurídico que por si só faz com que o segurado, ou seja, o responsável por danos a terceiros, não tenha como fugir. E essa modalidade de produtos, ela oferta diversas garantias. Algumas garantias já podem estar automaticamente cobertas no próprio objeto, ou seja, na garantia básica do seguro. Outras você tem que contratar através de garantias adicionais ou extensões. E é aí que eu chamo a atenção já para vocês. Muitas vezes, quando vocês estão comparando duas propostas, como nessa modalidade de seguros as seguradoras não dão os mesmos nomes às coberturas e elas também não têm o mesmo layout, não há um layout padrão de coberturas, tem seguradoras que vai ofertar todas as garantias apenas na garantia básica. E aí, quando você pega a proposta dela, ela tem lá a garantia básica, mais algumas 2 ou 3. Enquanto outra, a garantia básica dela é restrita e tudo ela vai ofertar como garantia adicional. E aí, se comparar nas duas, você fala, poxa, essa só tem 3 coberturas, essa aqui tem 20. Como é que fica? Aí você vai achar que aquela que tem muita cobertura é a que cobre mais. Lido engano. Às vezes, a que apresenta uma lista menor de garantias ofertadas pode estar tendo uma cobertura muito mais abrangente do que aquela que foi elencando coberturas. Então, fique atento a isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou trazer várias garantias ofertadas por essa modalidade de seguros. Essas que têm o asterisco na frente, quer dizer que são garantias que não são ofertadas por todas as seguradoras, ou que, na sua definição, podem ter uma definição mais ampla ou mais restrita, fazendo com que haja divergência no tipo de garantia ofertada. Então, a esfera civil é normal, todas têm que cobrir, tanto que o produto chama responsabilidade civil. A esfera administrativa, ela é opcional, então, ela é uma garantia que tem que ser contratada, da mesma forma que a esfera criminal. Indenizações e acordos, todas têm que pagar. Custos de defesa, por que tem um asterisco na frente? Porque tem seguradoras que limitam os honorários dos advogados. Poxa, um bom advogado custa mais caro. Se eu tenho uma limitação, quer dizer que o nosso segurado vai ter que colocar a mão no bolso para complementar o valor dos honorários cobrados por aquele advogado que ele tenha contratado. Custos emergenciais de defesa, nem todas as seguradoras ofertam, mas é uma garantia que é só perfumaria, porque no salvamento, que é garantido em todos os seguros de responsabilidade civil, você já vai estar amparado, né? O que essa garantia vai lhe dar, você já vai ter um amparo no salvamento. Danos materiais, danos corporais, tem diferença. Danos morais, muitas seguradoras podem não cobrir o dano moral puro, que é aquele dano que o segurado, ele é processado, ou o terceiro se sente lesado e entra apenas com uma reclamação de dano moral, sem que esteja atrelado a um dano material, um dano corporal. Ele não está reclamando dano material e corporal, ele só está reclamando dano moral. Aí nós chamamos isso de danos morais puro. Perdas financeiras ou lucros cessantes, comparecimento ao tribunal, que também é chamado de pagamentos suplementares. Tem seguradora que oferta e seguradora que não oferta. Esse é o caso do segurado ter que se apresentar em outra cidade, que é onde o processo, que é onde é a comarca que o processo está tramitando. Então, isso aí vai pagar despesas com deslocamento, vai pagar despesa com
alimentação e estadia. Honorários retidos, também nem todas as seguradoras ofertam, que é o caso de o profissional ter cometido uma falha, e ele evita que o terceiro, né, que foi a pessoa prejudicada, entre com uma reclamação contra ele. E ele faz um acordo com ele, fala, então você não me paga o que você me deve, e fica assim. E você não reclama. Então, com esse dinheiro aqui, você banca aí os prejuízos e tá tudo certo. Quando ele deixa de reclamar um sinistro, deixando de ganhar o que era de direito, que faz parte dos honorários dele, a seguradora pode garantir para o segurado o pagamento desses honorários que ele deixou de receber, mas, por outro lado, a seguradora também deixou de receber um sinistro. Tem perda de uma chance. Isso não é muito usual aqui nessa categoria, mas suponhamos que, por uma falha profissional, às vezes de prazo, de alguma coisa nesse sentido, uma empresa teve que adiar a sua inauguração e, com isso, ela perdeu um momento que seria propício para ela. Ela pode alegar a perda de uma chance contra esse profissional. Aqui a gente tem quebra de propriedade intelectual, de direitos autorais, né, o vazamento e também a quebra de sigilo profissional, e aqui entra quebra de patentes, vazamento de informações de projetos, às vezes informações confidenciais, que faz parte do processo concorrencial daquela empresa. A gente tem calúnia, injúria e difamação. Nós temos multa aplicadas a terceiros, uma cobertura muito importante, porque dependendo, por exemplo, de um dano ambiental, em função de uma obra, pode provocar multa ao proprietário daquela obra. É importante ter essa cobertura nessa modalidade de seguros. E não são todas as seguradoras que ofertam. E algumas só pagam os custos de defesa e não pagam as multas propriamente ditas. Então, tem diferença nos produtos ofertados. Nós temos aqui extravio, roubo e furto de documento de cliente, danos à reputação do segurado, também chamado de despesa de publicidade, restituição de imagem, gerenciamento de crise, que é uma garantia onde a seguradora banca, ela paga para o assessoramento ao segurado para que ele se porte de maneira adequada diante das mídias, diante da imprensa, para que a imagem dele não seja muito prejudicada caso haja o vazamento de uma situação onde ele cometeu uma falha. Despesas de salvamento, que são as despesas extras, atos desonestos de empregados, principalmente, né, escritórios, pessoas jurídicas que trabalham com mais pessoas. A gente não está lá para controlar todo mundo. Subcontratados ou terceirizados, importantíssimo. Construtoras que terciarizam um monte de trabalho, de projetos, na fiscalização da obra, contratam um monte de pessoas, cada um fazendo parte, então é muito importante. Sócios, principalmente para pessoa jurídica. Tem muitas construtoras que é o próprio sócio que assina as ARTs. Imagina se você contrata com uma seguradora cuja definição de segurado não contempla o sócio. Ele não vai estar coberto pelo seguro. E é importante que a gente tenha também como segurado cônjuge ou companheiro, espólio, herdeiros ou representantes legais. Porque caso o segurado venha a falecer e haja tramitações de processos na justiça, o seu espólio, o seu companheiro, a sua esposa, vai continuar com essa dívida. Imagina se eles perdem. Eles vão ter que bancar a indenização. Imagina se eles não podem mais usar o seguro, porque o seguro, a pessoa faleceu, o seguro acabou. Nesse caso aqui, eles vão poder utilizar. E ainda tem muitas empresas, muitas construtoras que participam de consórcios. Então, é necessário que haja extensão de cobertura também, né? Ou seja, que associações comerciais, consórcios, esteja configurado como segurado, da mesma forma como novas subsidiárias e coligadas. Vamos entender que essa modalidade de seguros é um pouquinho diferente das modalidades usuais, né? Como os patrimoniais, os seguros de automóvel, que a gente está acostumado a utilizar. Por quê? Porque essa modalidade de seguros, além da vigência normal da pólice, ela tem um prazo que pode dar cobertura aos sinistros que acontece antes do início de vigência e tem um prazo que segue depois de finda a vigência do seguro. O
prazo anterior ao início de vigência da apólice é chamado de período de retroatividade. Muito importante quando você está negociando renovações, você está trazendo apólices de outros locais, é importante negociar a retroatividade para aquele cliente, para que ele tenha cobertura para todos os eventos gerados desde quando ele começou a contratar essa modalidade de seguros. Da mesma forma que os prazos complementares ou suplementares, que hoje são chamados todos de prazos adicionais em função da circular SUSEP 637, eles também são muito importantes porque durante esse período, caso não haja renovação do seguro, ou haja uma mudança de seguradora em que a nova seguradora não absorveu os prazos, a retroatividade total do cliente, isso diz que é nesse período que pode ser reclamado os sinistros cujo evento gerador tenha acontecido durante a vigência ou durante o prazo de retroatividade do seguro, se houver cobertura para isso. Então, são linguagens diferentes, mas que mudam a amplitude do seguro, tanto no quesito de cobertura como de prazos prescricionais para reclamação. Outra diferenciação que existe muito nessa modalidade é porque aqui a gente convive com dois tipos de franquias. Uma franquia expressa em real, em moeda corrente, que é a franquia propriamente dita, e uma expressa em percentual sobre os prejuízos, que nós chamamos de POS, que significa participação obrigatória do segurado. As duas vão aparecer na frente das coberturas, e eu vou aplicar a que for de maior valor, sempre numa escala comparativa. Suponhamos que o prejuízo tenha dado R$100 mil, e eu tenho como franquia R$5 mil e tenho como POS 10%. Então, se o prejuízo deu R$100 mil, eu olho para a minha franquia 5 mil. Na hora que eu aplico os 10% do POS, eu obtenho um resultado de 10 mil. Qual que é maior? Os 10 mil. Então, em vez da franquia que é menor, que representa 5 mil, eu vou aplicar o POS, que representa 10 mil. E se fosse o contrário, e se a franquia mínima tivesse ficado maior do que o resultado do meu POS, eu utilizaria a franquia mínima. Então, na verdade, eu tenho duas, mas elas são referenciais para que eu aplique sempre a que for de maior valor. E aqui eu trago para vocês, meus amigos, os pontos de atenção. Isso aqui eu falo que é a cereja do bolo das nossas lives, porque ninguém vai te contar isso. E é aqui que vocês têm que ter atenção para que vocês façam a venda do melhor produto para o seu cliente. Nós já vimos lá atrás que a primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer o perfil de risco do cliente. Quando eu conheço o perfil de risco, eu vou saber fazer o enquadramento da atividade correta. Também é importante que eu saiba o faturamento anual e eu não posso omitir informação, ou seja, eu não posso mentir sobre o faturamento. Por quê? Porque isso, se a seguradora precifica em cima de um faturamento que não é o real, na hora do sinistro, você pode, o nosso segurado pode não ter cobertura. Franquias e POS. Se eu tenho franquias e POS muito altos, não é interessante, mesmo que o valor, o prêmio do seguro seja baixo. Por quê? Porque na hora de um sinistro, o segurado vai participar com um valor muito maior. Potencial de risco para definir a importância segurada. Gente, o seguro de responsabilidade civil, eles não aceitam reintegração. Reintegração é o seguinte: durante a vigência do seguro, caso eu tenha sinistros que eu diminua a importância segurada, eu pago para a seguradora, eu faço junto à seguradora o endosso e volto aquela importância segurada para o patamar anterior antes de ter sinistro. Isso não funciona aqui. Eu posso até aumentar a importância segurada durante a vigência de qualquer seguro, mas os eventos gerados, eles vão seguir a importância segurada que existia lá quando eu contratei o seguro. E pode ser insuficiente para fazer frente às indenizações. Então, gente, é muito importante que eu não contrate coberturas pequenas. Limitação de custos para defesa. Isso é um diferencial entre os produtos ofertados. E se eu tenho uma alimentação, se o valor para eu contratar bons advogados ele é limitado a um valor X, um percentual sobre a tabela do OAB, isso quer dizer que eu não vou ter dinheiro, mesmo que eu tenha uma importância segurada alta, eu não vou ter dinheiro suficiente para contratar bons advogados. Os prazos adicionais, que é aquele complementar e suplementar, ele varia de seguradora para seguradora, tem seguradora que dá 12 meses, tem seguradora que dá 36, quanto maior esse prazo, melhor.
Retroatividade. Retroatividade, gente, ela é importante para quando eu estiver negociando renovações. Para seguros novos, ela só é importante se eu tiver um contrato específico, que eu queira dar cobertura desde o início do contrato, e eu estou contratando o meu seguro depois que a vigente, né, que esse contrato já iniciou. Data de continuidade. Data de continuidade, gente, ela é um pouquinho complicada, porque tem seguradoras que têm uma pequena mudança na definição dela que inviabiliza totalmente a retroatividade. A data de continuidade, ela diz respeito ao seguinte, a primeira vigência, ou seja, a data da vigência da primeira contratação dessa modalidade de seguros pelo segurado, que tem a ver com a minha retroatividade, que as seguradoras, a gente vai negociar a retroatividade, trazendo a vigência para a data da primeira contratação dessa modalidade de seguros pelo nosso segurado. Porém, a data de continuidade pode dizer que é a data de contratação, a data da primeira contratação dessa modalidade de seguros, mas com aquela seguradora. E aí, gente, se eu estou levando esse produto para lá, ela não foi, né, não é essa seguradora das contratações anteriores. Então, é a mesma coisa de falar que eu não estou dando retroatividade. Definição de segurado é importante, porque é aí que você vai ver se o sócio está na definição de segurado. Leia nas condições gerais a definição do objeto, porque é aí que você vai saber se vai ter cobertura para a esfera administrativa e criminal, além da esfera civil. Leia a definição de danos morais, porque na definição de danos morais, eu vou entender se haverá cobertura para danos morais puro e também para danos estéticos. Definição de empregado, de terceirizado, isso também muda. A seguradora te dá essa garantia, mas ela pode rotular quem pode entrar como terceirizado. E aí, se ela rotula, às vezes, a forma de contratação dos terceirizados ou dos seus empregados pode ser diferente do que ela rotulou. E aí você pode perder o direito a essa cobertura. Retenção de risco. Tem seguradora que não consegue absorver a importância segurada que você quer contratar. E contratação de algumas cláusulas especiais, que geralmente são excluídas da cobertura do seguro e que você tem que negociar a cobertura dela através das cláusulas particulares ou cláusulas especiais, que é o serviço de elaboração de projetos, de execução, de manutenção, instalação e montagem, perfuração e escavação, alteração estrutural, uso de explosivos e ainda tem geotecnia e alguns outros. Por quê? Porque as seguradoras vão excluir, isso vai estar lá nas exclusões. Então, se isso faz parte do perfil de risco do seu cliente, você terá que contratar esse tipo de cobertura, ou seja, vai ter que reverter essa exclusão através das cláusulas especiais ou também chamada cláusulas particulares. E essas são as seguradoras que ofertam os seguros de responsabilidade civil para engenheiros e arquitetos. Ou seja, aqui nós temos 18 seguradoras. Nenhuma delas vai ofertar 100% de todas aquelas garantias que eu citei. Então, você tem que escolher aquela que melhor se adequa ao perfil de risco do seu cliente. E preste atenção, nenhuma delas também tem o mesmo clausulado. Todas mudam. Então, é importante a gente ficar atento a isso. E vamos para mais dicas de venda, além dos pontos de atenção? O que vocês precisam ter em mente? Como que tem que ser a postura de vocês para ser um excelente corretor, né? Ofertar o produto certo para o seu cliente e fazer a diferença na vida dele, agregando também mais clientes, né? Ou seja, o seu cliente satisfeito, ele vai te gerar um monte de indicações. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Então, identificação dos riscos, que é entender o perfil do nosso cliente, ver quais são os riscos que ele tem de acordo com as atividades que ele realiza, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Entender quais são as coberturas que não pode faltar para ele. Se você entende o risco, você vai saber quais as garantias que fazem a mitigação daquele risco que não pode faltar. Quando eu entendo as garantias que não pode faltar, eu estou em condições de escolher o melhor produto. Por quê? Eu vou montar um comparativo, seja em planilha de Excel, seja através de tabela no Hoje, vou colocar a garantia que ele precisa. Eu pego a proposta da seguradora A.
Ela oferta essa garantia? Não. Então, essa aqui não é legal. Põe lá, não oferta. A outra oferta? Oferta. A outra não oferta e ainda exclui. Então, eu vou montando um comparativo de acordo com as propostas que eu tenho, estabelecendo a prioridade dos meus clientes. Quando você tiver com o seu cliente apresentando, não vai falar de seguro, não vai falar da garantia. Ele não entende o nosso segurez. Fala para ele dos riscos. Fala, olha, vamos conversar sobre essa atividade? Você percebe que durante o dia, esse risco aqui, eu vi uma matéria onde aconteceu um desmoronamento em função de uma falha aqui na parte estrutural, que foi em função de um erro de cálculo do projeto. Você acha que isso pode acontecer? Ele fala, isso é um risco. Pois é. Esse seguro aqui, ó, nessa garantia, vai te proteger totalmente contra isso. E aí vai citando os riscos. Junto com os riscos, você vai exemplificando o que o seguro pode fazer por ele. E quando você apresentar o custo do seguro, não fala assim, olha, ficou 3 mil, ficou 4 mil. Pergunta para ele, tá, uma obra como a que você está fazendo aqui agora, que você está por administração, você ganha quanto? 10%? Essa obra vai ficar o quê? No valor de 1 milhão? Então, só nessa obra, sem falar dos outros projetos, você está ganhando 100 mil reais só nessa obra? Poxa, esse seguro não custa 3% do valor de uma única obra sua. Então, vejam que é diferente de quando eu chego e apresento um custo. Então, estratificar o prêmio é uma excelente forma de vender o seguro. E aqui, como eu falei no começo, acesse o link, entrem lá para a nossa comunidade entendendo sobre seguros, porque é lá que eu vou estar mais próxima a vocês, lá eu faço diversos comunicados, se tem uma matéria interessante eu dou um exemplo elencando com os seguros que a gente vende, eu faço perguntas, eu interajo com vocês para a escolha do tema das lives, então é muito importante vocês estarem lá. E agora, para quem estava na comunidade, nós soltamos 3 questionamentos, né, ao longo aí da semana, para que vocês pudessem testar o conhecimento de vocês sobre essa modalidade de seguros. E eu vi que muita gente respondeu de forma equivocada. Então, aqui eu vou trazer para vocês as respostas das questões formuladas lá na comunidade. Primeiro, eu perguntei se o seguro IEO, contratado pela construtora, ampararia os engenheiros que foram contratados para elaborar os projetos de fundação. Gente, estou perguntando se os engenheiros que foram contratados estão cobertos pela apólice da construtora. A resposta é não. A construtora, no que tange a sua responsabilidade pela subcontratação, se o cliente entrar com uma reclamação, se um terceiro entrar com uma reclamação, a apólice dela vai cobrir a construtora para contratar advogado, para fazer indenização e tudo mais. Mas aquele engenheiro vai ser arrolado no processo. E o seguro da construtora não vai amparar nem os custos de defesa, nem as indenizações que ele for condenado a pagar. Então, a resposta é não. Aqui, gente, no RC, é cada macaco no seu galho. Cada um tem que ter o seu seguro de responsabilidade civil. Não dá para pegar carona no do outro. Depois eu perguntei se um engenheiro que contratou o seguro como pessoa física, né, o João da Silva, ele contratou o seguro, ele é engenheiro. Porém, o João da Silva tem uma empresa, tem lá uma ME, que ele utiliza para emitir as notas fiscais, né, em função de ter uma economia tributária. Eu perguntei se ele estaria amparado na apólice que ele contratou na pessoa física. Mas aqui eu coloquei uma palavrinha, automaticamente, eu quero dizer, independente de onde ele tenha contratado, automaticamente a sua pessoa jurídica estaria amparado caso ele tivesse contratado o seguro na pessoa física? Também não. Tem que ver se a seguradora que você contratou está fazendo a extensão para a pessoa jurídica do segurado, caso ele tenha contratado na pessoa física. E a última pergunta, eu questionei, caso haja um processo na esfera criminal, ou seja, geralmente, quando há morte de terceiros, o processo ele tramita, além da esfera civil, ele vai para a esfera criminal. E eu pergunto se, nesse caso, os custos de defesa e a indenização estariam amparados pelo seguro contratado, independente da seguradora em que tenha a apólice, né? E também a resposta é não, porque nós vimos que esfera criminal
não é uma cobertura automática e não é ofertada por todas as seguradoras. Bom, meus amigos, tá aí as respostas, né, do nosso teste de conhecimento. Foi um prazer estar com vocês e eu espero revê-los nas nossas próximas lives, ou seja, as lives estão acontecendo quinzenalmente e cada vez é um tema diferente, é um seguro diferente. E durante as lives a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor, de eu entender as dúvidas de vocês e lá na comunidade a gente se aproxima mais ainda. Um grande abraço e até a próxima.